Bom, estamos ao vivo, esse é o Congresso Online Jovens na Política, agora nós estamos com o Felipe Ramos e o Fernando Holanda. Eu passo a palavra agora para o Felipe, nós estamos recebendo perguntas pelo YouTube e pelo Facebook. Obrigado a presença de todos. Bom, boa tarde a todos aí no Brasil. Primeiro, gostaria de agradecer ao Felipe pela organização desse evento, né, uma ideia inovadora, né, para novos tempos, congresso totalmente online, uso das novas ferramentas tecnológicas, né, para o avanço democrático, a discussão de ideias, né. Então acho que isso é um elemento que traz aí mais possibilidades para o aprofundamento da democracia, né, não só a âmbito local e nacional, mas a âmbito global, né. Então, mais uma vez, parabenizar os organizadores do evento e agradecer o convite. Bem, o tema pelo qual fui convidado é o papel da juventude nas políticas públicas. É um tema amplo, porque quando falamos, primeiro, o papel da juventude, tem que se discutir o que é juventude, de que juventude estamos falando, e para falar também da política pública, né, o que é a política pública, em que condições pode ser levada a cabo uma política pública. Então eu gostaria, antes de entrar no específico, que eu acho que foi o que tinha em mente, né, o organizador quando me convidou, né, de falar do âmbito mais local do Brasil, né, sobre essa participação da juventude em políticas públicas, vou voltar um pouco atrás, né, para falar daquilo que o tema acabou sendo amplo e me permitiu falar. Falar sobre algumas conjunturas globais e nacionais, né, que condicionam a formulação, a execução e o pensamento, né, de qualquer política pública. Por quê? Porque quando se fala o papel da juventude, né, na política pública, né, primeiro, o que é a juventude? Esse é um tema clássico, né, da sociologia da juventude, a discussão do próprio ser jovem, né, o que é ser jovem, porque sabemos que é uma criação moderna, né, a ideia de juventude, a ideia de adolescente, essas são categorias, vamos dizer assim, sociológicas que se tornaram categorias sociais amplamente utilizadas, mas elas são recentes, né, no nosso mundo moderno, né. Então, por exemplo, em inglês se fala do teenager, né, do 13 até o 19, ou seja, dos 13 aos 19 anos de idade, nós estamos falando de um adolescente, e dos 19 em diante, talvez até os 35 anos de idade, a gente está falando do jovem, né. Mas, enfim, o que faz completar, né, fazer um aniversário de 18 para 19 anos, né, o que faz a pessoa mudar nesse momento específico? Ou completar 36 anos de idade, né, o que é que faz essa pessoa deixar de ser jovem? Quando nós falamos, por exemplo, de uma pessoa de 35 anos de idade, que talvez ainda esteja no colégio, essa pessoa a gente considera velha demais para estar no colégio. Mas quando a gente fala de uma pessoa com 35 anos de idade, que é a idade mínima para ser eleita senador no Brasil, e essa pessoa foi eleita senador, a gente está falando que ele é jovem demais, é um senador bastante jovem, né? Então essas categorias, elas são fluidas, né, e mutáveis, e depende da contextualização. E principalmente quando a gente enxerga o mundo hoje, e a gente pode falar também do Brasil em particular, a gente vai ver que quando a gente fala em jovem, às vezes vem alguma representação na nossa cabeça do que seria um jovem, né, uma pessoa mais aberta, uma pessoa mais conectada com as novas realidades, com as novas tecnologias. Mas será que isso é verdade também? Será que isso também não é um estereótipo do que é jovem? O que um jovem, vamos dizer assim, eleitor do Donald Trump tem a ver com um jovem eleitor do Bernie Sanders, por exemplo, na realidade das eleições aqui nos Estados Unidos? O que um jovem coxinha tem a ver com um jovem petralha, né? Então, colocar todos dentro da mesma categoria jovem, simplesmente, né, porque compartilham a mesma idade,
ou mais amplamente a mesma faixa etária, colocando aí entre os 18 e os 35 anos de idade, é algo que generaliza demais, né? E dentro, então, desse escopo que estamos falando, a gente tem que falar, na verdade, de diversas juventudes do mundo hoje, né? Dentro de realidades completamente diversas também. Estava lendo, antes de entrar online, uma reportagem da Foreign Affairs sobre os refugiados sírios no Líbano, e mostra a realidade perversa de jovens refugiados, milhões de jovens refugiados que estão na Síria, no Líbano, e 40% deles têm um histórico recente de tentativas de suicídio, porque não enxergam nenhuma possibilidade de melhoria, né, no futuro próximo para as suas vidas. Então, quando falamos de um mundo que tem essa complexidade, né, e comparamos, por exemplo, essa realidade do jovem refugiado sírio no Líbano com um jovem na Suécia, também colocando aí categorias amplas, porque o jovem na Suécia também permite falar em multiplicidades de jovens suecos, né, e de multiplicidades de jovens refugiados. Então, a gente está falando de um mundo no qual a juventude passou, de fato, a ser um elemento fundamental, né, da ordem contemporânea, por vários fatores, por várias razões, que tem a ver com a economia, quer dizer, com o mundo do trabalho, da produção, com a idade, né, da força de trabalho que temos hoje no mercado de trabalho, tem a ver com as questões geracionais, o gap geracional de gerações, né, dos adultos ou já dos idosos, que não têm facilidade de conexão com as novas tecnologias, e dos jovens que já nascem nesse mundo conectado. E a realidade, essa seria uma realidade, vamos dizer, sociocultural, e uma realidade política. Uma realidade política que a gente pode enxergar muito claramente hoje, dando o exemplo do Brexit, né, a saída do Reino Unido da União Europeia através de referendo, né. Ali se colocou claramente o gap geracional, porque os jovens votaram massivamente pela permanência na União Europeia, porque enxergam na União Europeia melhores possibilidades, né, de trabalho, de estudo, de desfrute cultural, possibilidades econômicas, políticas e socioculturais, né. E uma geração anterior que enxergava no novo nacionalismo, na emergência do novo nacionalismo, uma proteção contra imigrantes, contra imigrantes não só, vamos dizer assim, do mundo islâmico, né, mas imigrantes do próprio mundo europeu, que supostamente, para essa mentalidade dessa geração anterior, estariam roubando os postos de trabalho na Inglaterra, né. Então aí nós vemos um clash geracional, né, entre jovens e outras gerações anteriores, para não falar de outros clashes que houveram aí no voto do Brexit, na saída do Reino Unido da União Europeia, no qual a Escócia votou pela permanência e, né, o interior da Inglaterra votou pela saída, enfim. Mas vamos nos ater aqui ao clash de gerações. E aí vem como essas juventudes amplas, eu não estou nem entrando no Brasil ainda, né, com essas multiplicidades de juventude, podem se ver representados em um mundo que está em uma transição muito rápida, devido a essas novas tecnologias, devido a essa nova onda de globalização permitida pelas novas tecnologias, pela conexão em tempo real, pelas mudanças no mundo do trabalho, pelo declínio dos empregos protegidos pelo estado de bem-estar social, com aposentadoria garantida, para um mundo de uma flexibilidade crônica, e que permite muitas vezes a inovação, mas por outro lado gera muita incerteza, né, para as novas gerações, né. Então toda essa mudança faz com que os jovens busquem ser representados de alguma forma pela ordem política, porque é ali onde se tomam decisões, por exemplo, como a saída do Reino Unido da União Europeia, e isso tem implicações para todos, né, para os quase 50% que votaram pela permanência e que foram derrotados por uma margem estreita, mas a saída se concretiza e afeta a todos, por exemplo, né. Nos Estados Unidos, com essas eleições presidenciais, esse é um tema interessante, porque nós vemos como dois candidatos considerados outsiders, apesar de nenhum dos dois serem
propriamente outsiders, né? Por um lado, o Donald Trump, né, vamos dizer, um outsider do sistema político propriamente dito, mas é um outsider bilionário, um mega empresário. E, por outro lado, um outsider que, na verdade, é um insider, porque é um político de carreira, que é o Bernie Sanders, mas é um outsider do ponto de vista do principal establishment do Partido Democrata. E esses dois candidatos, vamos dizer assim, de alguma maneira outsiders, é que tem chamado a atenção do público jovem nos Estados Unidos. A Hillary Clinton, por outro lado, né, representa justamente o que seria o establishment, né, o status quo. Né? Então nós temos uma realidade interessante no qual dois polos aparentemente bem opostos, eles conseguem falar mais com a juventude e são duas pessoas que não são jovens. Né? Então eu fui bastante aqui nos eventos do Bernie Sanders, e é interessante ver essa pulsação de jovens que conseguem se reaproximar da política institucional e de partidos com bipartidarismo americano, né, que estavam em descrédito para a juventude, e uma nova força jovem surge para apoiar um senador de mais de 70 anos de idade, mas que supostamente que fala para esses jovens com a linguagem mais jovem do que outros jovens, como, por exemplo, o senador Marco Rubio, que tinha tentado ser candidato pelo Partido Republicano e que é um senador mais jovem. Então, veja como essas categorias são fluidas. Né? Quem é que representa o jovem? Tem que ser jovem para representar um jovem? Não necessariamente, pelo que nós vimos aqui nessa experiência com o Bernie Sanders, ou, se a gente falar dos jovens conservadores, com o Donald Trump. Né? E como o mundo vai se reconfigurando para essas várias categorias de representação, que muitas vezes não se colocam apenas pelo espectro da esquerda e da direita. E daqui a pouco eu entro no Brasil, mas vou falar mais um pouquinho aqui da questão dos Estados Unidos, porque isso também vai ter impactos internacionais, a depender de quem seja eleito para presidente. E um tema interessante que se coloca dessa eleição é que tanto o Donald Trump quanto o Bernie Sanders, eles são ferrenhos críticos dos acordos de livre comércio dos Estados Unidos e da abertura econômica dos Estados Unidos propiciada né, por esse livre comércio. Então é interessante ver aí que nós temos, por um lado, a Hillary Clinton, né, a defensora do establishment do status quo, que defende os acordos de livre comércio, e, por outro lado, dois espectros diferentes, um mais à esquerda e um mais conservador, que se colocam críticos ao status quo de alguma maneira. Então veja como a fluidez, né, dessa nova configuração nos permite ver as dificuldades de usar simplesmente a categoria juventude, né, para pensar políticas públicas. Aí vem a questão, para se falar em políticas públicas, que são coisas muito mais específicas, né, é algo que deve ser transformado em lei, em programas sociais, em públicos-alvo, né, a gente vai ter que sair dessa categoria juventude de maneira muito ampla e perguntar de que juventude estamos falando e que política pública queremos. E aí vamos a tomar decisões que vão diminuindo o nosso escopo e chegando a populações muito mais concretas e muito mais específicas. E quando a gente fala em populações mais concretas e mais específicas, a gente está falando que, ao escolher X, estamos deixando de fora o Y. Né? Jamais vamos conseguir fazer, vamos dizer assim, políticas públicas concretas e específicas para toda essa gama múltipla que seria, que poderia ser encoberta dentro da categoria juventude. Né? Então, quando a gente fala no Brasil, né, por exemplo, a gente entra já na conjuntura brasileira, que é uma conjuntura, assim como a mundial, uma conjuntura também muito complexa no atual momento, seja do ponto de vista econômico, né, pela crise econômica que o Brasil vem atravessando, né, pelo aumento do desemprego, aumento da inflação, né, e com todo o impacto que isso tem em jovens que estão na escola, na universidade, tentando entrar no mercado de trabalho, sem perspectivas já de uma aposentadoria como os seus pais tiveram, né? Já se fala em reforma da Previdência por esse governo interino, etc.
E temos, por outro lado, essa questão política, da crise política no Brasil, que é uma crise político-jurídica, né, uma crise que envolve o tema dos crimes de corrupção, o assalto ao Estado brasileiro, as investigações, todo o descrédito que isso gera nas instituições da República, nas instituições da democracia, né, do voto, né, por que eu vou votar se todos, né, são iguais, se todos são ladrões, se todos são corruptos, enfim, tudo isso que gera um clima de descrédito, né, generalizado das instituições e faz com que o jovem tenha mais receio, né, de engajar-se nessa política institucionalizada. O que não significa que o jovem não esteja engajado, né, que é um outro tema importante, depois eu entro no tema específico da conjuntura política brasileira e as políticas públicas, né, porque se fala muitas vezes que o jovem de hoje, né, algumas correntes, né, mais saudosas falam que o jovem de hoje não é tão engajado quanto outras gerações de juventude no passado, né, foram engajadas. Isso que é uma nostalgia, vamos dizer assim, sem base concreta nos dados. Né. Os jovens sempre são engajados. Aliás, quase todos são sempre engajados de alguma maneira. Né, não só jovens, como as outras categorias, outras faixas etárias também. Né, e sempre numa proporção mais ou menos similar, né, quando vemos os dados estatísticos propriamente ditos. Obviamente, a gente não pode esperar que um país de 200 milhões de habitantes como o Brasil hajam 200 milhões de pessoas engajadas, né, mas em alguma causa específica. Mas sempre há uma porcentagem da população que tem algum engajamento, seja partidário, seja engajamento em causas sociais, seja via ONGs, seja via associações de bairro, seja via associações da igreja, então algum engajamento, alguma relação, vamos dizer assim, com a sociedade civil organizada, as pessoas acabam, uma parte dessas populações acabam tendo, e isso é a realidade também dos nossos jovens. E aí nós vemos que há essa multiplicidade, né? No Brasil já existe a Secretaria Nacional de Juventude, por exemplo, já existe um sistema, né, institucional de formulação e implementação de políticas públicas específicas para essa faixa etária da juventude, e nós temos aí um ponto interessante, que é o que essas políticas públicas têm escolhido ser. Bom, do ponto de vista dessa multiplicidade da juventude, nós vemos que no Brasil, em geral, as nossas políticas públicas para a juventude, ela tem um histórico de ser mais progressistas. Se a gente pensa na conjuntura política do Brasil hoje, né, que nós temos, por exemplo, jovens engajados no chamado Movimento Brasil Livre, o MBL, que estava à frente aí dos protestos, né, pelo impeachment da presidente eleita Dilma Rousseff. Né. São jovens, né, o Kim Kataguiri, que escreve na Folha de São Paulo, né, ninguém pode dizer que ele não é jovem. Né, mas o que é que defende, né, o Kim Kataguiri e o que defende, por exemplo, a Secretaria Nacional de Juventude, que estava, vamos dizer assim, antes, né, da chegada do presidente interino devido ao afastamento temporário da presidente Dilma Rousseff. Né. Bom, os jovens vamos dizer assim, mais conservadores ou mais liberais, que vamos dizer assim, o Kim Kataguiri, na sua ingenuidade, ele se coloca de uma maneira muito ingênua na defesa do que ele chama de liberalismo, mas enfim, ele seria, nos Estados Unidos, ele seria considerado alguém mais próximo ao Partido Democrata do que do Republicano. A Hillary Clinton é considerada pela Fox News, um conglomerado de mídia de direita e conservador, a Hillary Clinton é considerada de esquerda. Então essas categorias de esquerda e direita também variam muito a depender da localização geográfica da qual nós estamos falando. Né. No Brasil, obviamente, o Kim Kataguiri está muito mais à direita no espectro político, devido às forças políticas que compõem o nosso espectro político nacional. Né. E existem outros ainda mais conservadores, né, não sei, caretas do ABC também não são compostos por jovens. Né. Mas, obviamente, quando a gente fala em políticas públicas de juventude, a gente acaba partindo do pressuposto que estamos falando de políticas públicas progressistas de juventude. Né. Então, a gente não está falando de políticas públicas, né, para estimular o associativismo dos carecas do ABC. Né. Estamos falando de políticas públicas justamente para combater esse tipo também de participação que existe na sociedade brasileira, mas que consideramos nociva
a nossa comunidade política por representar valores de intolerância, né, valores que devemos superar em uma comunidade pluralista, em uma sociedade pluralista, no qual a diversidade, né, deve ser valorizada. Então, estamos falando aí, e aí, com essa minha fala, a gente já vai tendo algumas pistas do que nós acabamos entendendo, em geral, né, por políticas públicas de juventude. Na verdade, quando falamos do papel da juventude nas políticas públicas, estamos buscando políticas públicas que sejam mais progressistas, que sejam mais pluralistas, que permitam a diversidade. Por isso a gente fala das minorias, né, políticas públicas para os jovens LGBT, políticas públicas para os jovens negros, políticas públicas para os jovens da periferia, enfim, políticas públicas para as jovens mulheres. Né. Estamos falando de políticas públicas que permitam a correção, né, de desigualdades estruturais na sociedade brasileira, né, que levaram a existência de condições, vamos dizer assim, ainda não satisfatórias para partes, né, grandes partes da nossa juventude. Quando a gente olha o Brasil especificamente, a gente olha que é um problema estrutural gravíssimo da sociedade brasileira. Se no caso da Síria e do Líbano são esses refugiados, no caso do Brasil é a tragédia, por exemplo, dos jovens negros na periferia, né, que são vítimas, né, do que várias organizações, né, sociais denunciam até como um genocídio, né, e que são os alvos, né, claros, alvos assim, muito concretos da violência no nosso país. Né. Então, se isso é colocado também estatisticamente, vamos dizer assim, a gente pode falar cientificamente, né, que os principais alvos da violência, seja policial, seja do narcotráfico, seja da violência social mais ampla, no nosso país, tem uma cor de pele específica, tem uma localização geográfica específica, que são as nossas periferias, etc., as nossas favelas, então a gente pode considerar que é urgente fazer políticas públicas, né, para um público específico que é esse. Isso vai de encontro, talvez, né, a outras juventudes que não se sintam representadas nisso, que são as juventudes, vamos dizer assim, mais conservadoras, as juventudes que defendem outros valores, sim. Aqui a gente está falando que, quando a gente faz políticas públicas, a gente faz política. A gente faz escolha, né, a gente acaba tomando um lado, e a gente, ao fazer isso, acaba excluindo, né, porque política é conflito. Ao colocar como ponto de partida, como nosso pressuposto, que a nossa política pública para a juventude deve ser mais progressista, deve defender cotas para afrodescendentes indígenas nas universidades, por exemplo, a gente está indo de encontro àquela outra parte da própria juventude que está contra isso. Né? Então, por isso que eu comecei falando provocando o próprio título do convite, né, que é o papel da política, da juventude na política pública, né, a gente está falando que o Brasil é um país de 200 milhões de habitantes, com uma diversidade muito grande de juventudes, em um mundo muito mais complexo hoje, que é esse mundo da saída da Inglaterra da zona da União Europeia, estamos falando do mundo do Estado Islâmico, do terrorismo, das desigualdades crônicas que a globalização acabou trazendo também no âmbito, né, das oportunidades socioeconômicas, ao mesmo tempo que é um mundo que permite mais dinâmica, permite mais criatividade, permite a existência, a realização de um congresso totalmente online, realizado por próprios jovens. Né? Então a gente está falando de um mundo que tem essa complexidade. Né? E aí eu traria esse aspecto, né, da importância, né, do que se chama vamos dizer assim, na literatura mais acadêmica, do que se chegam chamadas as elites socioculturais e políticas, e que alguns, em uma nomenclatura mais militante, chamariam das vanguardas. Né? Muitas vezes se colocam como tarefas de minorias, né? Justamente quando eu falo aqui das minorias, não somente não minorias, como a gente tem falado nos movimentos sociais, né, dessas minorias étnicas, minoria do ponto de vista político, né, quando o progressismo, quando aqueles que defendem esses valores do pluralismo, da democracia, né, são minoritários em uma sociedade que acaba tendendo conjunturalmente para
uma cultura política mais conservadora. Isso tem sido o caso em vários países do mundo, em vários países desenvolvidos, em outras regiões em desenvolvimento, e esse tem sido também o caso agora da nossa América do Sul, com essa transição, com esse esgotamento dos modelos de governos, vamos dizer assim, progressistas, de centro-esquerda ou de esquerda que chegaram nos últimos 12, 15 anos na América do Sul, com a crise do chavismo na Venezuela, que é uma crise brutal, a crise econômica argentina, que levou ao esgotamento do modelo kirchnerista e a eleição do Maurício Macri na Argentina para promover reformas liberalizantes, com apoio e vamos dizer assim, ânimo da população jovem argentina, principalmente das grandes metrópoles, que estavam cansados do chamado cepo cambiário, que era o controle de câmbio, etc, etc. Então, assim, essa nova onda que está acontecendo no âmbito mundial, no âmbito regional sul-americano, e no caso brasileiro especificamente, com o impeachment em andamento da presidente Dilma Rousseff, isso faz com que essas minorias políticas, eu estou falando agora, como somos uma quantidade menor de pessoas em relação à onda maior, que defende essas mudanças em outro sentido político, nos coloca essa tarefa de ser vigilantes em relação a evitar, com o objetivo de evitar retrocessos que poderiam ser muito, muito grandes em relação àquilo que já foi conquistado, em relação à Constituição que nós temos, algumas políticas públicas exitosas, e, portanto, é preciso que essas minorias continuem organizadas, e pensando bastante nesse novo contexto, porque, obviamente, a representação partidária também se vê afetada no Brasil. A legitimidade, vamos dizer assim, do Partido dos Trabalhadores se viu afetada pelos escândalos de corrupção, e outras representações, então, acabam tendo que surgir, seja a partir de movimentos, seja a partir de associações de estudantes, seja a partir da universidade, que deve hoje trazer uma pulsação maior da discussão sobre os destinos do Brasil, os destinos da política nacional, e portanto, eu considero que esse é um momento de grande perplexidade, por um lado, mas que as oportunidades sempre se abrem também nesses períodos de crise. São crises que podem ser benéficas e trazer novidades e mudanças também, apesar do momento, no curto prazo, ser sempre desesperador nesses momentos de crise. E nós estamos falando de uma crise que é muito menos crise, a nossa crise. Eu digo isso porque estou falando aqui de Nova York, e no ambiente com vários colegas de vários países do mundo. Eu estava desesperado pela crise brasileira, e os meus colegas da Turquia, do Paquistão, do Líbano, etc., falaram, mas não estou enxergando muita crise aí que você está falando. É um processo aí de impeachment, uma crise econômica, tudo bem, mas que as pessoas ainda continuam com certa margem de sobrevivência. E por quê? Porque estavam falando de um outro ponto de vista, que são países que sofrem crises muito maiores e muito mais drásticas do que a nossa. Então, na verdade, a gente não deve, por um lado, subestimar a nossa crise, é uma crise, mas também não superestimar. Temos saídas dentro da democracia, temos saídas dentro do nosso modelo republicano, e as políticas públicas de juventude, então, são um campo de batalha para isso, para disputar ideias e disputar modelos e escopos para qual juventude estamos, na verdade, falando, e qual juventude consideramos que deve ser prioridade para políticas públicas que devem corrigir distorções graves do nosso modelo socioeconômico e político. Agora, por enquanto, eu fico por aqui e agradeço a todos aí que estão online, escutando, e, mais uma vez, aos organizadores pelo convite. Obrigado, Felipe. E agora é com você, Fernando. Muito bom, Felipe. Eu queria só, Felipe, me dar uma ajuda. Você consegue me ouvir aí? Consigo perfeitamente. Ótimo.
Eu queria agradecer também o convite aí à galera da organização e agradecer a Felipe por ter feito essa abordagem conjuntural, global, de forma tão feliz. Eu estava até refletindo aqui que Felipe está aí representando a academia lá em Nova York, eu estou aqui no Recife representando o ativismo, né? Hoje eu me considero um ativista, sou profissional aí da iniciativa privada, mas já há muito tempo tenho me dedicado à causa da coletividade com um ativismo muito presente que acabou protagonizando, tomando aí todo o espaço da minha vida, ligado à juventude. Né? Eu sou baiano, viu, Fernando? Então a gente é vizinho. Beleza, ótimo. Nordeste aí sendo representado, né? E aí eu queria dividir, primeiro assim, contar uma historinha que há 2 semanas atrás eu estive em São Paulo, coordenando um evento com jovens de todo o Brasil, um evento promovido pela Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, a RAPS, da qual eu faço parte. A RAPS é uma rede multipartidária que busca defender a agenda da sustentabilidade através da política, reunindo pessoas que dividem os princípios da ética e da transparência. Tem alguns jovens RAPs aqui que estão nos acompanhando aqui no Congresso. E uma coisa que me chamou muita atenção, ou que me lançou algumas dúvidas, que se somam aí nessa abordagem mais acadêmica do Felipe, mais contextual, a esse papel da juventude, ou dessa multiplicidade de juventudes, em um mundo de transformações tão rápidas e tão fluidas, como o Felipe colocou. Eram jovens de todo o Brasil, então lá tinha gente do Acre, do Rio Grande do Sul, do Recife, acho que a gente estava aí, a maioria, com certeza, dos estados brasileiros estavam representados lá. E tinham jovens que já se arriscavam na política partidária e outros jovens que estavam trilhando o caminho do ativismo, ou mesmo de um protagonismo mais cívico, aí, através de movimentos de sociedade civil mais tradicionais, como o próprio movimento estudantil. E eu vi que, na verdade, o que as pessoas estavam buscando, o que aqueles jovens estavam buscando lá, não era um debate sobre políticas públicas para a juventude. E sim, qual era o papel deles enquanto protagonistas das políticas públicas do país, independente da faixa etária a qual eles pertencem. Então, muito provavelmente, aqueles jovens que estão lá, eles estão falando de políticas públicas que afetam idosos, ou que dialogam com a problemática social do país hoje, muito além de questões de juventude, apesar de haver, sim, demandas específicas e gravíssimas, como o verdadeiro extermínio ou genocídio da juventude negra na periferia, juventude masculina, inclusive, negra na periferia, como o Felipe colocou, que devem e devem ser abordadas. Mas eu percebi, Felipe, que esse jovem hoje, ele tem muito mais uma visão sistêmica, onde potencialmente o papel dele vai ser de gerar uma disrupção para todo o modelo de políticas públicas que a gente tem. Né? Então, essa dúvida que você lançou no início da tua explanação, como estas multiplicidades de juventudes podem se ver representadas em um mundo de transformações tão rápidas, de repente a gente tem ou a demanda daqueles jovens que estavam lá comigo em São Paulo é um pouquinho diferente, assim, como é que esta juventude pode protagonizar essa representação no mundo de transformações tão rápidas? O questionamento pode ser assim, será que este modelo de representação de fato é o que eu busco para resolver os meus problemas? Será que a representação institucional, a Secretaria de Juventude lá dentro do governo federal, é o que eu almejo, ou é o que eu acredito que funciona para resolver as minhas demandas sociais de juventude, ou de quando eu estiver já numa outra faixa etária? Eu vou arriscar um palpite aqui, e tenho feito parte aí da Rede de Ação Política pela Sustentabilidade já há 3 anos, dialogando com aí dezenas de jovens, acho que chega a uma centena, felizmente. Eu vou arriscar dizer que não. Né? Esses outsiders da política institucional americana que você tem chamado a atenção, eles talvez tenham o nível de reverberação, e aí eu não vou chamar nem de relevância, nem de representação, eu vou chamar de reverberação, justamente porque eles afrontam o modelo de representação da forma como ele está hoje. Se eu pudesse me arriscar aqui a falar um pouquinho também de conjuntura internacional, eu poderia dizer que, guardadas as devidas proporções, a Praça Tahrir,
o Occupy Wall Street e o Ocupa Estelita, aqui no Recife, eles afrontam não situações específicas ou governos específicos, eles afrontam o próprio modelo de representação, né? E é possível que, ou eu vou de novo arriscar, que essa crise política institucional que nós estamos vivendo no Brasil, que eu concordo 100% contigo, que é uma crise, que a gente vai conseguir superá-la e que a democracia tem as ferramentas para que a gente faça isso, pode ser que parte dessa crise esteja, a causa raiz de parte dessa crise, seja nesse modelo de representação falida. Eu tenho conversado com muitos jovens aí sobre a política institucional, eleições e partidos políticos, e eu sinto que as ideias que mais reverberam são aquelas que propõem uma disrupção no modelo, principalmente aquelas que aproximam o cidadão do conceito lá de democracia líquida, que eu não vou me atrever aqui a conceituá-lo teoricamente, mas que eu consigo resumi-lo ali na capacidade do cidadão de decidir sobre o seu próprio futuro, né? Esse modelo da gente eleger fulano e fulano ficar tentando nos representar nos próximos 4 anos com ideologia A ou B, com a competência A ou B, eu arrisco dizer que as pessoas já não acreditam mais que isso é efetivo. Então, sempre que eu falo sobre participação, sobre engajamento, sobre disrupção, sobre transformação, é nesse sentido que eu vejo muito a juventude, o papel da juventude. Eu vejo a juventude se sentir representada com essa perspectiva. Essa perspectiva de poder hackear a política. Eu tenho dito que partido político está muito longe de ser a rede horizontal de inovação e participação que essa nova democracia ou essas novas gerações já almejam, né? Partido político, há quem diga que é o câncer da democracia no Brasil, há quem diga que é máquina de selecionar medíocres. Eu, às vezes, me faço valer desses bordões, mas prefiro colocar o partido político como uma instituição anacrônica num modelo potencialmente falido. Então, existe uma necessidade, obviamente, da gente reorganizar essa governança institucional da política no Brasil e no mundo, e o papel do jovem pode ser justamente o de protagonizar essa transformação. O ciclo de adoção de produtos de inovação e tecnologia, ele considera o early adopter, né? Aquele cara que está utilizando antes de todo mundo utilizar, né? O Kickstarter é uma plataforma de crowdfunding que financia grandes projetos de inovação, projetos de produto de consumo, que tem o early adopter ali muito claro, que é o cara que financia, ele paga ali um projeto sem nem saber se o projeto vai conseguir sair do papel, primeiro na perspectiva de ter o produto antes de todo mundo, e depois na perspectiva de se sentir parte integrante daquele processo de inovação. Então, trazendo esse processo de inovação para a política no Brasil e no mundo, está muito claro que a gente precisa de uma transformação, e essa transformação precisa passar, sim, por conceitos que não são de hoje, mas que são conceitos consolidados e que eu acho que não cabe nem discussão em cima deles, apesar de alguns sujeitos políticos quererem fazer essa discussão de direitos humanos e discussão de democracia. Para mim, são discussões vencidas, né? Que, assim, são conceitos consolidados que a gente tem que avançar na sua implementação e olhar a partir deles e não olhar sobre eles. Mas a juventude pode ser a early adopter da transformação do processo, do modelo de representação e do modelo de debate político, até de governança pública. Talvez um dos conceitos que eu particularmente gosto muito de afrontar, e que por mais consolidados que eles pareçam, eu acredito que a juventude já não se interessa por esse conceito, é o conceito de esquerda e direita. A polarização e a disputa de campos políticos, por mais que sejam inerentes aí ao próprio processo político-social, eu acredito que essa rotulação ela não cabe mais. Se você sentar aqui com a maioria dos jovens do Recife, jovens, muitos deles ativistas em organizações da sociedade civil ou em movimentos orgânicos e espontâneos. Aqui a gente tem ações de urbanismo tático num bairro chamado Casa Amarela, que foi auto-organizado por pessoas
que olharam a praça e disseram, rapaz, a gente pode fazer uma transformação aqui nessa praça. E a partir de uma horta comunitária, de uma revitalização de um espaço privado, mas que parecia ser um espaço público, e de um outro espaço público, eles fizeram o movimento Casa Amarela saudável e sustentável. Né? Esse jovem é de esquerda ou de direita? Será que esse jovem tem o interesse em se rotular como esquerda ou direita? De novo, eu vou arriscar um palpite, eu acho que não. E aí eu tanto acho que não, que eu trago para essa discussão sobre o papel da juventude nas políticas públicas as chamadas células democráticas, né, que foi uma bela definição que a pesquisa O Sonho Brasileiro da Política conseguiu dar a esse tipo de movimento, como o Casa Amarela Saudável e Sustentável, como o Imagina na Copa, como o Ocupe o Largo da Batata, como a Escola de Ativismo, como os tantos movimentos de cicloativismo. Eu acho que as células democráticas elas têm esse papel de contaminar essa política institucional, esse modelo padrão, ou este modelo de representação política e social, de forma a gerar uma disrupção nele. Eu, inclusive, sou entusiasta desse tipo de movimento, tive a felicidade de fazer parte, de fundar aqui o Meu Recife, né, que é uma rede de mobilização que utiliza a tecnologia para aproximar as pessoas da política, a juventude, já que a gente está falando aqui de mobilização online. O Meu Recife nasceu no Rio de Janeiro, com o Meu Rio, que já tem um largo histórico de mobilização social e que é talvez hoje uma das experiências mais felizes de mobilização que a gente tem no país, que se transformou em rede de nossas cidades. E eu vi lá uma oportunidade daqueles princípios de horizontalidade, de inovação, de compartilhamento, de colaboração, contaminarem o modelo que a gente tem de representação e de política. Então eu acho que o papel da juventude, tentando aí apontar para um encaminhamento ou uma opinião, o papel da juventude nas políticas públicas é hackear o modelo atual de reflexão sobre política pública, é gerar disrupção sobre o modelo de representação, o modelo de governança pública, o próprio modelo de construção de política pública. Né? O jovem talvez hoje, e aí tem um fator muito preponderante da efemeridade, da instantaneidade dessa nova sociedade aí, da geração milênio, por assim dizer, que é não ter muita paciência, né, para respeitar modelos que são morosos e que têm uma pluralidade de interesses muitas vezes que não estão conectados com o propósito do que pode vir a ser uma política pública, e estão lá para dizer assim, bicho, eu vou meter a mão na massa e eu mesmo vou fazer aquela praça. Eu mesmo vou meter a mão na massa e vou criar um coletivo aqui para mostrar que essa história de que imagina a Copa como vai ser tudo horrível pode se tornar um movimento de inspiração para os brasileiros a pensarem quantas iniciativas bacanas a gente tem, imagina na Copa quando a gente tiver daqui a X tempo. É um prisma diferente do que foi usado pelo Felipe, eu acho que ele foi muito feliz na contextualização, né, de ver que as próprias políticas públicas para a juventude, elas têm um desafio, mas eu prefiro entender que o papel da juventude nesse debate é um papel muito mais amplo, um papel de provocação e um papel de disrupção, né, que tantos movimentos que têm sido protagonizados pela juventude, hoje eles podem servir como exemplos para que a gente tenha a construção de uma sociedade mais justa, mais sustentável, de forma mais plena e mais rápida também. Então, talvez o que tenha a juventude que se interessa em participar de um congresso online sobre jovens na política, ou a juventude que pega o Donald Trump e faz um vídeo dele. Por sinal, se vocês não assistiram esse vídeo, eu recomendo todo mundo, que é o vídeo que eles pegam o trechinho que é China, né, e aí ele fica China, 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 de pegar muitas vezes uma posição tão, aí eu vou pedir licença para manifestar minha opinião, tão esdrúxula sobre tantos aspectos do Donald Trump e fazer graça com aquilo, concordando ou não. Porque eu não sei quem fez o vídeo China centenas de vezes. Pode ser que seja um cara que vá votar no Donald Trump e que está fazendo aquilo ali para que ele seja
um pouco mais carismático, ou pode ser o cara que está ridicularizando o Donald Trump. Mas o fato é que esse poder de ação, e obviamente que a gente está aqui online e não pode deixar de fazer essa referência de que a mobilização nas redes sociais, e eu brinco não, aprendi, que essa mobilização da juventude acontece nas redes e nas ruas, mas que esse movimento nas redes, ele obviamente potencializa muito a capacidade do jovem fazer essa disrupção, hackear a política, a apresentação, e a própria lógica de políticas públicas de uma forma muito intensa e verdadeira. Eu, há pouco tempo, 2 meses atrás, eu me filiei a um partido político. E hoje estou um poço de críticas, prefiro me colocar como críticas construtivas ao partido político. Mas a minha maior crítica não é ao partido ao qual me filiei, é ao modelo de partido político e aquilo que o partido político se propôs a resolver. Né? Na multiplicidade de juventude que Felipe colocou, não cabe mais a rotulação do cara dizer eu sou de esquerda, eu sou de direita, eu sou liberal, eu sou isso, eu sou aquilo. Você pode ter no mesmo indivíduo uma concordância com princípios que estão refletidos numa multiplicidade de ideologias. Pô. Então, o partido dos liberais, o partido dos conservadores, ele provavelmente, potencialmente, vai ser insuficiente para representar aqueles indivíduos que se filiaram ou que votaram nele. Então, o próprio conceito de partido político, ele pode estar aí partido político pode ser, Fernando, uma rede aberta horizontal de inovação? Pode, espero que seja. Mas aí talvez seja até importante a gente ressignificar ele como um todo e chamar as células democráticas para dentro da política institucional. Particularmente, eu acredito que o Código Eleitoral brasileiro ele precisa urgentemente, e acredito que essa é uma ideia, foi até defendida recentemente no Congresso dos Estudantes Brasileiros em Harvard, se eu não me engano, onde se colocou a necessidade de a gente reformar a legislação para que a nossa legislação aceite candidaturas independentes de partidos políticos. Eu particularmente acredito que é um desafio implantar isso e fazer esse troço funcionar. Claro que é, ninguém duvida disso. Mas eu acho que já está na hora da gente começar a pensar que as células democráticas podem ser o caminho para a gente fazer essa disrupção, para a gente hackear a política. E aí o papel da juventude é esse. O papel da juventude não é demandar esta ou aquela política pública. É transformar esse poder de protagonismo, de empoderamento, de ação em rede, do Recife, de Nova York, de Bogotá, do Rio, de Joanesburgo, para a gente fazer a transformação no mundo. Tem aquela frase de para-choque de caminhão que dizem que foi Gandhi que falou, né? Que é ser a mudança que a gente quer ver no mundo. Então, eu acho que o papel da juventude é esse. O papel é colocar essa capacidade a serviço de uma reflexão sobre o modelo. A gente está voltando lá o debate sobre modelo econômico, macroeconômico, não. Eu acho que a gente está aqui avançando sobre novos olhares do que a juventude demanda. E aí falando de uma realidade aqui do Recife, que é no Nordeste do Brasil, com 1.600.000 habitantes, que se a gente cruzar o percentual de pessoas pobres com o índice de Gini, é o capital mais desigual do Brasil. O que as pessoas querem aqui, o que a juventude quer, muitas vezes não é diferente do que o adulto quer, o que a criança quer. Né? Garantia de saneamento, de saúde, de educação, de respeito, de uma cultura de paz. Então, muitas dessas políticas públicas, elas são referentes a todo o conjunto da sociedade, e o papel da juventude é provocar aquele tomador de decisão, é ocupar o espaço de tomada de decisão através da mobilização e de modelos disruptivos. Desculpem aí se eu viajei demais, mas é que eu acredito muito que essa utopia ela já está em curso, ela já é realidade. Quando eu fui lá no Rio de Janeiro conhecer a sede da Rede Nossas Cidades, do meu Rio, né? Quando eu conheço em São Paulo a experiência da Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, ou quando eu vejo a capacidade de mobilização aqui do Casarela Saudável e Sustentável, eu digo, nas diferentes instituições, nos diferentes fóruns, essa revolução silenciosa aí já começou, e é a juventude que está fazendo isso. Então a disrupção é possível, ela não é a utopia. Então acho que é isso, para a gente começar aí a conversa. Espero que tenha perguntas aí para a gente, Felipe. Obrigado. A gente já tem uma pergunta que eu vou fazer para os dois.
que é da Maíra Cunha. Ela diz assim: a juventude tem mais acesso e mais oportunidades através da tecnologia hoje. Vocês acham que aliando isso ao desejo de mudança faz com que a democracia direta fique a cargo da juventude? Eu começo? Vai lá, Mabrado. É o que eu falei, a tecnologia é um fator, para usar a terminologia do Fernando, né, disruptivo, né, em vários sentidos. Mas essa mesma tecnologia, isso que é o interessante da complexidade do mundo hoje, essa mesma tecnologia que permite o congresso online de jovens na política, é a mesma tecnologia que permite que o capital transnacional circule hoje sem fronteiras e que a simples saída da Inglaterra, do Reino Unido, da zona do euro, faça as bolsas perderem aí 3 trilhões de dólares de valor. Mas que valor? Isso não é em papel moeda, isso não é algo que está físico nos bancos, né? Isso é um valor de capital transnacional que circula justamente por quê? Porque nós temos essa tecnologia que permite o congresso online de jovens na política, né? Então, esse é o mundo complexo em que nós estamos hoje, ou seja, a tecnologia ela não é neutra, né, como a gente discute também academicamente, né, quando se discute tecnologia. Ela não é neutra porque ela foi criada, né, a gente sabe que a internet foi criada por pesquisas militares, por fins, né, com fins muito claros, mas isso vai se expandindo e vai sendo hackeada, justamente para usar mais uma vez a terminologia do Fernando. Né? Então ela vai sendo hackeada por quê? Porque vai sendo apropriado para outros fins, né, que não foram aqueles fins para os quais foram criados. Então existem já, por exemplo, mais uma vez sobre a questão da saída do Reino Unido da União Europeia, já existe uma petição para se refazer o referendo com mais de 4 milhões de assinaturas online, né? Então, essas tecnologias permitem, né, não que isso vá acontecer, provavelmente não vai acontecer um novo referendo, mas mostra que esses jovens conectados na internet manifestam, através desse pedido, uma negativa do resultado do referendo. E isso tem um impacto político, né? Então, as tecnologias permitem isso, né? As tecnologias permitem que políticas públicas sejam mais representativas e escutem mais e deem espaços para o protagonismo, né? Uma vez eu estava lendo uma reportagem muito interessante sobre uma tribo indígena bem na fronteira do Acre com a Bolívia, e os índios sempre foram vistos, né, pelos militares na época da ditadura, mas inclusive por parte do desenvolvimentismo que estava representado dentro do próprio governo de esquerda do Partido dos Trabalhadores e seus aliados, né, como ameaças à segurança nacional, né? Basta ver aí, né, a posição da própria presidente afastada Dilma Rousseff, né, em relação a Belo Monte, por exemplo, né, no qual os índios eram vistos ali também como ameaças a um projeto que garantiria essa soberania elétrica nacional, né? Então, os índios que estavam ali na fronteira do Acre com a Bolívia, né, eles foram incorporados à tecnologia da internet, né, e através do computador passaram a cooperar com quem? Com a Polícia Federal. Por quê? Porque havia invasão de mineiros bolivianos dentro das terras indígenas, né, com uma mineração ilegal. E quando isso acontecia, os indígenas mandavam e-mail para a Polícia Federal, né? E aí essa mineração foi sendo combatida através dessa relação via tecnologia dos índios com uma autoridade pública nacional, que é a Polícia Federal. Como exemplo de como as coisas são complexas, né? Nós estamos falando do ponto de vista de algo que seja contra a ordem sistêmica aqui, porque estamos falando da Polícia Federal, né? A gente sabe do papel que a Polícia Federal também cumpre em outras regiões contra essas mesmas populações indígenas, como é o caso acontece nos conflitos ali do Mato Grosso do Sul, né? Então as coisas são muito complexas hoje em dia, e como muito bem colocou o Fernando, já não podem mais ser encaixadas de forma mecânica dentro dos rótulos de esquerda e direita, né? Isso não é que a esquerda e a direita deixaram de existir. Obviamente que se a gente pega não sei, vamos dizer, o Marcelo Freixo e o Bolsonaro, a gente consegue dizer que um é mais à esquerda e o outro é mais à direita. Se a gente pega o Bernie Sanders e o Donald Trump, a gente consegue enxergar um mais à esquerda e um mais à direita, né? Mas isso não é mais suficiente, né, para explicar, e não só para explicar, mas para organizar a política hoje em dia, né, como o Fernando muito bem colocou, né? Então, o jovem que participa dessas ações, né, dessas células democráticas, né, gostei muito desse termo,
O jovem que participa dessas ações, vamos dizer, como eu falei, o mundo, quando eu falei de um ponto de vista mais sistêmico, eu estou falando de um mundo e uma região sul-americana e um país como o Brasil, que todos esses, nessas 3 escalas, caminham para uma conjuntura que é diferente, vamos dizer assim, de uma conjuntura mais aberta e mais progressista que nós tivemos nos últimos 15 anos. A gente está caminhando para uma outra ordem um pouco mais conservadora. Dentro dessa outra ordem mais conservadora, essas células democráticas continuam sendo possíveis de existir como resistência, como, às vezes, como experimentos, né, que vão ali no que o Foucault chamava de situações limite, que vão empurrando as fronteiras da ordem, né, sem que esse seja o alvo, ou seja, o alvo não é a política institucional, mas ela vai abrindo novos espaços, novas experiências e vai pressionando a ordem, e a tecnologia é fundamental nisso aí, né. Então, acho que é importante, não sei se para a democracia direta, ainda que seja também para a democracia direta, mas é muito mais importante em elementos ainda mais amplos do que a própria democracia direta, né? Porque a democracia direta é um elemento dentro da própria ordem, né? A democracia direta, vamos dizer assim, na nossa Constituição está estabelecido mecanismos de democracia direta, né? Claro, a democracia direta pode ser entendida também como algo para além da ordem, né? Como a democracia direta substituindo a mera representação. E aí estaria para além do que a ordem permite de existência de democracia direta. Mas eu acho que além mesmo da democracia direta, essa tecnologia que permite que vilas inteiras, né, sejam explodidas, né, por tecnologias como os veículos não tripulados militares, também são tecnologias que permitem que a gente esteja aqui conversando, né? Então, a coisa eu acho que o mundo hoje é muito mais complexo, é por isso que, como o Fernando falou, eu concordo plenamente, os partidos não conseguem mais sequer entender esse mundo, né? Quando o PT, na tentativa de defender o mandato da presidente, cria uma polarização que a gente não enxerga na própria realidade, entre esquerda e direita, entre golpistas e não golpistas, não sei o quê, e eu olho assim, mas eu não vejo isso nas ruas do Brasil, né? Essa democratização parece tão falsa, uma disputa tão de gabinete, né? Então, na verdade, o que a gente está falando é de que é coisa muito mais complexa, né? O Zé Murilo Carvalho já dizia que o povo brasileiro sempre viu os grandes momentos da política institucionalizada brasileira, né? Como ele dizia, esqueci o termo agora, os bestializados, né? E assim o povo viu também esse impeachment do presidente Dilma Rousseff, porque quando havia os milhões ali que de fato houveram de classe média na Paulista, porque o povo não foi também em milhões, o povo, né, do nordestino não foi com milhões defender o mandato do presidente Dilma Rousseff nas ruas, colocando mais gente do que os coxinhas, né? Eu ia falar, não, essa briga não é minha, essa briga aí é uma briga palaciana que não tem nada a ver comigo, na realidade é outra. Se estão me matando aqui na favela, que negócio é esse de sair na rua defendendo um mandato, né? Então, assim, a política vai levando a outras realidades, e as novas realidades vão levando a outras políticas, e a tecnologia, dentro disso tudo, é uma ferramenta em disputa que pode permitir tanto a democracia direta, quanto essas células democráticas e esses outros experimentos de outras comunicações. Perfeito. Eu vou só fazer um complemento rápido aí, dividindo 2 experiências. Há 2 semanas atrás, exatamente, eu fui eleito para o Conselho da Cidade aqui no Recife, que é alinhado aí com a política nacional de participação social. Ou seja, é um ensaio de democracia direta que a gente tem no país, baseado aí em Estatuto das Cidades, Estatuto da Metrópole e tudo. Há uma necessidade óbvia e se garantir que essa democracia direta seja mais fluida e mais líquida, alinhada com o que o Felipe colocou aí da própria característica de transformação que o mundo vive hoje, mas principalmente a tecnologia tem o poder sim de melhorar esses processos, concordo aí completamente, acho que é irrefutável, mas o poder é muito maior. O poder como o Felipe colocou, é de reorganizar processos que naturalmente seriam demandados do Estado, muitas vezes, ou de uma iniciativa privada, organizada, e que podem surgir espontaneamente através das pessoas. Eu vou dar 2 exemplos, um banal e um legal. O banal, um dia eu estava na Avenida Paulista, e aí tinha, em 2014, no meio de 2014, e aí tinha uma multidão embaixo do MASP. Uma multidão. E aí eu me aproximei assim, para ver o que estava acontecendo. Eram pessoas que estavam trocando figurinhas do álbum de futebol da Copa.
E eu vi essa perguntei assim, mesma cena. como foi que vocês se juntaram aqui? O cara disse, não, tinha um evento no Facebook que tem não sei quantos mil confirmados. Esse é o exemplo banal. O exemplo legal é eu receber uma ligação do governo do estado de Minas Gerais me convidando a ir para Belo Horizonte para uma série de reuniões da Força Tarefa de Combate à Tragédia, que foi o rompimento da barragem de Fundão, lá em Mariana. Eu costumo até dizer que foi uma das experiências mais marcantes da minha vida, porque eu fui lá no subdistrito de Bento Rodrigues, e a demanda do governo do estado era como é que a tecnologia pode fazer com que a gente engaje as lideranças comunitárias ou a região afetada da bacia do Rio Doce para combater eventuais novos riscos de rompimentos. Né? E aí eu fui aqui no CESA, que é um centro de inovação que a gente tem aqui no Recife, e lá a galera estava me falando, bicho, a internet das coisas pode ser o caminho, é barato, é simples, para a gente espalhar sensores em todas as barragens da região da mineração no estado de Minas Gerais inteiro. Então eu acredito, Maíra, que sim, a tecnologia ela tem uma oportunidade de garantir a gente uma implementação de democracia direta mais efetiva, e aí eu acho que o grande desafio da democracia direta é ser efetiva, porque se ela não se comprovar efetiva, abre um precedente para discutir a própria democracia, e isso eu acho uma tragédia. Eu não estou repetindo aqui discurso de partido político, eu estou falando de democracia per se mesmo. Mas acredito que o potencial é muito maior. E também acredito que a juventude não vai ficar a cargo da juventude. Acredito que a juventude pode ser o early adopter dessas tecnologias, que ela vai protagonizar ali aquele processo, mas que rapidamente, e aí eu vou usar aqui o exemplo do Facebook, essa rede social monstruosa aí, que já tem mais de 1 bilhão de usuários no mundo. O Facebook está sendo rejeitado pelas novas gerações, um pedacinho, elas estão lá, tem perfil lá, mas elas preferem o Snapchat, porque o Facebook a argumentação é minha tia está no Facebook. Facebook, como a gente diz aqui. Então, eu acredito que a juventude ela vai estar protagonizando, mas entregando para todo o conjunto de indivíduos da sociedade esses instrumentos para a gente ter uma sociedade mais democrática. E não a gente ter instrumentos mais efetivos de democracia direta. Eu, particularmente, acredito que eu gostaria de ver nos próximos 50 anos as casas legislativas municipais extintas. Eu não acho que faz mais sentido a gente ter esse tipo de representação. E que a democracia direta e líquida pode ser o caminho para a gente garantir que as pessoas continuem sendo representadas, que os diferentes territórios e as diferentes linguagens das cidades se sintam representadas, mas não com aquele modelo anacrônico ali. Aí é que está. Essa pluralidade aí, essa demanda tão horizontal que a gente tem no sociedade como um todo, vai poder se fazer valer da tecnologia, mas isso não vai ser restrito à juventude. A juventude vai dar o start lá. Obrigado. A nossa segunda pergunta ela é direcionada ao Fernando, do Thiago Jimenez. Fernando, o que motivou você a ir para um partido político? Você não se sente desmotivado pela descrença ao sistema partidário? Velho, eu acho que desmotivação é um caminho sem volta. Né? Eu sou seguidor aí do professor Vicente Falcone, e ele coloca que os descontentes são fundamentais nas organizações. E os desmotivados são pessoas que não têm mais resgate dentro de organizações da iniciativa privada, especificamente. Então, eu prefiro dizer assim, que eu estou muito descontente e descrente também nesse sistema partidário. Não vou falar muito sobre mim, mas vou colocar aqui uma reflexão que me fez me filiar a um partido político. Se nós reunirmos todo o orçamento de todas as organizações do terceiro setor, da sociedade civil e movimentos e etc., a gente não vai chegar potencialmente ao orçamento de uma prefeitura de uma cidade média como a do Recife. Eu posso estar enganado aqui, mas eu acho que a lei orçamentária anual da gente para esse ano de 2016 é de algo em torno de 6 bilhões de reais. Então, se a gente tiver lá nas células democráticas, fazendo todos os processos abertos, inovadores, colaborativos e todos os termos, os neologismos mais high-tech que a gente possa utilizar, e tiver negando a política institucional da forma como ela é hoje,
a gente pode estar perdendo uma grande oportunidade de fazer essa contaminação da célula democrática para a política institucional. Então, o que me motivou a ir para dentro do sistema, do establishment aí, político, foi uma perspectiva de implodir, de sabotar, de ir para dentro e fazer a transformação. A gente pode fazer, obviamente, a mobilização a partir da sociedade civil organizada, pressionando o poder político, ou pode a gente também entender que a democracia é uma cadeira que não pode ficar vazia. Né? Que no momento que um representante de uma célula democrática diz, não, eu não vou sentar na cadeira porque isso aí é coisa para político. Provavelmente alguém vai lá e vai sentar e não vai ser alguém que compactua dos princípios dele. Então, antes, alguns desses indivíduos irem para a política institucional do que a gente viver nesse vácuo eterno. Eu não gosto de ver, Tiago, a gente com tanta esperança num caminho da sociedade e rejeitando o outro. Eu queria ver a gente mais plural, assim, mais participando de todos os espaços que nos forem oferecidos pela política no sentido geral. Então, sentido político nessa perspectiva. A próxima pergunta é do Ítalo Mantovani para o Felipe. Felipe, você acha que o modelo de arrecadação do Bernie Sanders teve sucesso pelo engajamento da juventude? Ele permite maior transparência e menos corrupção? Sim, para as duas questões. É muito importante porque a contribuição ela é bastante transparente, tem regras. Por exemplo, eu pensei, será que eu posso contribuir? Aí eu entrei no site, eu não podia, porque só tinha que ser nacional dos Estados Unidos. Né? E a contribuição era pequena, era de $7. Né? E hoje no câmbio brasileiro, 7, 14, 21, R$24. Né? Então a contribuição é completamente assim, baseado um crowdfunding mesmo do Bernie Sanders, né? E agora ele está continuando, fazendo uma específica, porque ele tem lá seus 1.900 delegados, né, no sistema de delegados aqui de eleição direta que tem nos Estados Unidos, e eles vão para a convenção do Partido Democrata. Os delegados o que são delegados? Delegados são pessoas mesmos, né, são pessoas que são filiadas ao Partido Democrata, e como ele teve as primárias que são votadas, né, nos estados, né, nas primárias os eleitores decidiram por um dos dois pré-candidatos, e aí o Bernie Sanders conseguiu 1.900 candidatos em todos os estados, né, somando todos os estados. Esses 1.900 candidatos, a campanha do Bernie Sanders escolhe indivíduos filiados, né, que apoiam a ele para irem, né, como se fosse um congresso de movimento estudantil no Brasil, que você tem o delegado que vai, né, e vai lá votar com o crachá do Bernie Sanders, né, como tem no movimento estudantil o crachá da UJS, o crachá do PT, né. Então, esse delegado ele vai para o Congresso. Só que como é que ele vai para o Congresso? Né? O partido não financia esses delegados. Então, o Bernie Sanders está fazendo uma outra campanha para financiar os delegados dele, porque os delegados dele são pessoas que não são os delegados da Hillary Clinton, pessoas que têm dinheiro e são financiados pelo partido. Né? Então, ele está fazendo outro crowdfunding para levar esses delegados, que muitas vezes vêm né, realmente da classe trabalhadora, jovens que estão à frente da campanha do Bernie Sanders, etc., e que para ir para Filadélfia, para sair da costa oeste, lá longe, lá em Seattle, cruzar todos os Estados Unidos e ir para Filadélfia, perto de Nova York, ele tem um custo de passagem de uns $500, tem custo de hotel que é muito caro. Então eles estão tentando financiar esse delegado para garantir a participação desses delegados. Então acho que a forma de financiamento, né, do Bernie Sanders representou uma grande demonstração. E ele tem lutado, como falou muito bem também o Fernando, dentro do partido político, né, para mudar, porque o partido político existe, o presidente vai sair daí, então isso quer se queira, quer não. Ou seja, é importante que existam as células democráticas, é importante que existam as outras experiências, mas existe também o sistema, e o sistema está aí. Então, dentro desse sistema, ele conseguiu dar um grande tapa na cara e mostrar que conseguiu. Quando ele começou a candidatura, eu não esperava que ele chegasse tão longe. Né, devido ao peso do status quo dentro do sistema americano. E o outsider Donald Trump, ele, como eu disse, ele é outsider em parte, mas ele é bilionário, ele se financiou. Né? E o Bernie Sanders, sem financiamento do partido, sem o que eles chamam aqui de superdelegados, que são grandes contribuintes, né, grandes empresas, etc., Wall Street, sem isso, né, pelas multidões de contribuições no crowdfunding, ele consegue chegar onde chegou. E só não ameaçou mais a candidatura da Hillary Clinton porque o Partido Democrata tem essa coisa chamada superdelegado.
Se fosse no Partido Republicano, na estrutura do Partido Republicano, sem superdelegado, era capaz do Bernie Sanders conseguir derrotar Hillary Clinton, como o Trump conseguiu derrotar os outros que eram do establishment, que eram senadores, etc. Né? Então é interessante ver isso na política americana e ver que o Sanders conseguiu dialogar com essas, não só com a juventude, mas com essas novas tecnologias, vamos dizer assim, novas tecnologias não só do ponto de vista da tecnologia física, mas das novas tecnologias do poder, como dizia o Foucault, né? essas novas formas de pressionar o sistema. Né? E aí, com isso, né, traz a plataforma do Partido Democrata um pouco mais para o lado progressista, porque a gente sabe que a Hillary Clinton seria, no Brasil, um José Serra da vida. Né? E ele traz a plataforma mais para essa denúncia de tratados de livre comércio, para a defesa da classe trabalhadora, para discutir essa influência do poder financeiro nas campanhas, para falar da juventude, para falar de emprego, falar de salário, enfim, né, uma plataforma muito mais progressista, que ele vai tentar levar para o Congresso do partido. Obrigado, e agora a gente tem a última pergunta para os dois, e ela é do Diogo Seschini. A disseminação de informações e a indignação entre os jovens não abre espaço para que surja um salvador da pátria respaldado na juventude? Sim, esse é um problema. O mundo é complexo. Né? O mundo é complexo e a gente olha na Europa, isso a gente teve, por exemplo, na América do Sul, a gente teve algumas experiências de salvadores da pátria, né, que a gente chama de figuras carismáticas, né, lideranças carismáticas, mais à esquerda. Né? Foi o caso do Chávez na Venezuela, bom, que agora está em uma crise profundíssima. É o próprio caso do Lula no Brasil, Néstor Kirchner na Argentina, enfim, a gente teve o Pepe Mujica no Uruguai. Mas isso pode acontecer também à direita, também pode acontecer para o lado conservador. E a gente tem visto o crescimento, né, da xenofobia, do ultranacionalismo na Europa, não somente no que aconteceu agora recente na Inglaterra, no Reino Unido, mas também na França, também nos países do leste europeu, ex-países comunistas, né, e que tem partidos, né, fascistas, de orientação fascista chegando próximo do poder, né, e temos figuras como, claro, o exemplo aí do Donald Trump, que tem chances reais de vitória na eleição dos Estados Unidos. Né? Então, é normal, por isso que isso é importante, né? Eu concordo bastante com o Fernando, da importância de todas essas experiências das células democráticas, mas isso contrasta também com o sistema, é sempre aquela disputa entre o sistema e o que está ali pressionando o sistema e colocando o exemplo da transformação naquilo que o Fernando falou, seja, né, na organização de uma praça, num movimento específico. Mas o sistema existe ali. Né? E esse sistema, as multidões, né, num país de 300 milhões de habitantes como os Estados Unidos, né, toda aquela massa do interior dos Estados Unidos pode votar no Donald Trump. Assim como no Brasil nós partimos de um patamar no qual a eleição de 2018 pode ser parecida com a eleição de 89, que foi aquela eleição de 20 candidatos a presidente, né? Então isso pode acontecer de novo em 2018, por essa desestruturação do sistema partidário brasileiro, pelo caso da Lava Jato, etc, etc. E não sabe quem vai sair daí eleito presidente do Brasil em 2018. O Bolsonaro tem chance? Na última pesquisa ele saiu com o quê? Com 7, 8%? Não parece muito, mas o Donald Trump começou nesse patamar, né? Então, mas isso não vai acontecer no Brasil. Ninguém pensava que o Donald Trump chegaria a ser candidato do Partido Republicano. Ele era uma piada no início das prévias nos Estados Unidos. Ele era simplesmente uma piada. E ele já é o candidato republicano, e ele pode ser eleito. Então, o Bolsonaro pode ser eleito. Eu não duvido. Eu coloco, se as chances hoje são pequenas, ninguém sabe em 2018. Uma coisa é o que é hoje, outra coisa é o que vai ser em 2018. Então, sim, esse risco existe. E é por isso que a gente tem que continuar atento, justamente naquilo que eu falei. Muitas vezes, os que são mais progressistas têm que ser hoje conservadores. Em que sentido? Conservar minimamente o que a gente conquistou. Né? A Constituição, os direitos sociais, algumas políticas públicas mais exitosas, que é pouco, né, dentro da demanda que nós temos no Brasil, mas que é melhor do que ter um Bolsonaro no poder. E isso é dentro do sistema político partidário nacional, que a gente tem que continuar dialogando e vigilante para que isso não venha acontecer.
Eu chamo esse... Eu acho que o áudio para mim cortou um pouquinho aqui, mas eu chamo esse risco aí, Felipe, de a síndrome do Sassamutema. Talvez Diogo não tenha assistido, mas Sassamutema era um personagem interpretado pelo Lima Duarte numa novela chamada O Salvador da Pátria, né, que foi ao ar quando eu era criança ainda. Sim, eu acho que existe esse risco. Acredito parte desse risco a algo que eu acredito que está na origem da inércia política do cidadão brasileiro, que é a pesada influência de duas instituições na nossa formação social, que é a igreja e a monarquia. Se a gente observar, essas duas instituições colocam o salvador, né, ou o sucessor, como o filho do rei. Ou seja, o próprio establishment ele vai parir alguém que vai vir para resolver os nossos problemas. Então, se a juventude se entendeu, se deixar contaminar pela síndrome do Sassamutema, ela vai esperar alguns da pátria seja o candidato. E aí sim a gente para o jogador de futebol, ex-autoridade de qualquer coisa, ir para dentro da política e dizer por que não. Né? Se todos esses modelos testados à esquerda, à direita, da academia, do trabalhismo, do conservadorismo, do liberalismo, se todos eles deram errado, por que não o salvador da pátria dá a gente um fio de esperança? Então eu acho que se a juventude tem... Fernando, isso é uma visão fatalista, isso não vai acontecer, eu não duvido que possa acontecer, está aí Felipe colocando a perspectiva de ter o Donald Trump como o homem mais poderoso do mundo. Mas eu acredito que tem uma solução e esse remédio é uma coisa simples, é o que eu gosto muito de provocar a juventude, Felipe, dizendo que se a juventude se entender como protagonista desse processo de transformação e aí até a característica dela como early adopter de tecnologia pode servir para essa revisão da tecnologia de fazer sociedade que a gente tem, potencialmente a gente pode ter nesse modelo de falência de representação, nessa indignação, uma puta de uma oportunidade para a gente revisar o que precisa ser revisado, pô. Conservar o que precisa ser conservado, como o Felipe muito bem colocou, princípios de direitos humanos, democracia, políticas públicas consolidadas que fazem hoje, que preenchem os gaps aí da economia e da sociedade, mas revisar aquilo que precisa ser revisado. Quem vai fazer a reforma política não é quem é político hoje, isso é muito claro. Se a juventude não se mobilizar e não se ocupar os espaços de representação, pode surgir um salvador da pátria. Se ela fizer isso, ela pode ser a salvação, de fato, da pátria. Claro que não tem o conceito de salvação aqui, ele pode oferecer um risco de interpretação, mas ela pode nos dar novas perspectivas de que esses gaps sociais e econômicos, enfim, e comportamentais também, por que não, eles serão preenchidos. Né? Então, mas é um risco, para mim é um risco inerente, eu acho que a nossa Câmara dos Deputados é um exemplo disso, né? Aquele dia lá da votação da admissibilidade do processo de impeachment da presidente Dilma foi um exemplo muito claro daquilo, né? Uma série de filhos e cônjuges, e cantores e jogadores, e aí eu não posso colocar todo mundo no mesmo balaio, porque muitas vezes o cara tem eu particularmente assim, respeito, apesar de não concordar com algumas das pautas do deputado Jean Willis, mas ele é ex-Big Brother, ele ganhou notoriedade inicialmente por participar de um reality show na Globo, que para mim é um reality show baseado na baixaria, né? Mas ele faz um mandato coerente com as pessoas que ele se propõe a representar. Então, não dá para botar todo mundo no mesmo bolo, mas é um risco muito grande se o cara é conservador, liberal, social-democrata, de esquerda ou de direita, não importa. O que importa é que essas figuras públicas, e aí a internet é engraçada, né? Ontem eu conheci um cara do interior da Paraíba chamado Renan da Resenha. Renan da Resenha tem 35 mil inscritos no YouTube dele e 300 mil seguidores no Instagram. Renan da Resenha pode ser o próximo presidente do Brasil? Não pode, pô. Mas Renan da Resenha tem um recall que pode, numa síndrome do Sassamutema assolando a nossa sociedade, pode vir a ser cogitado. Pô, tantos jogadores foram, tantos cantores, tantos isso, tantos aqueles estão sendo.
Então, sim, eu acho que... Não acredito que é respaldado pela juventude, viu? Só, assim, para completar a minha fala, eu acredito que a juventude, principalmente a juventude que teve, obviamente, mais acesso à informação, ela é mais... ela é mais imune a esse tipo a esse risco. Mas eu acho que esse é um risco, e um risco muito grave. Eu gostaria de ver esse tipo essa proposta de Salvador, um outsider de verdade, sendo colocado nas próximas eleições presidenciais brasileiras. Mas não um outsider de base, um bilionário que se autofinancie, ou alguém que venha de um recall midiático por uma atividade artística ou qualquer outra coisa que seja. Mas um cara que saia de um determinado lugar e diga, agora eu vou para a política institucional, porque a política institucional precisa que eu repita uma experiência que eu tive fora dela. Então eu queria ver esse salvador da pátria no bom sentido, não o da síndrome. Esse é um risco muito grave que a gente corre hoje no Brasil e no mundo. Obrigado. Nós tivemos cerca de 200 telespectadores, considerando que nós estamos tendo algumas salas de reprodução em diversos estados do país. E eu queria deixar esse tempo para vocês fazerem as considerações finais e, mais uma vez, agradecer a presença de vocês. Já aproveito também para agradecer. Muito obrigada pela presença dos dois, para todo mundo que assistiu a gente, mandou perguntas. Muito obrigada. Não, obrigado a vocês. Como eu disse, né, quando o Felipe me convidou, fiquei muito feliz, né, de enxergar esse ativismo, esse empreendedorismo, né, de usar essas novas tecnologias para fazer eventos tão importantes. E teve uma pergunta que chegou aí por YouTube, né, que perguntou também sobre os custos das políticas públicas. E falando em custo, esse aqui é um evento, vamos dizer assim, disponibilizado gratuitamente para todos. Custo basicamente é da conexão com a internet, né, e a gente consegue fazer esse tipo de comunicação tão importante e conhecer, e com isso vai construindo redes, né. Foi muito bom e muito prazeroso a conversa, que acabou quase sendo um bate-papo aí também com o Fernando. Gostei muito das ideias apresentadas por ele, e aí a gente vai, né, se informando, crescendo, formando mais redes, tendo mais contatos com isso, né. Então, deixar aqui um abraço a todos, também que os telespectadores de internet, como é que se chama aí agora telespectador de internet? Não é telespectador, né? Não é de televisão. Mas os que estiveram aí online nos acompanhando, né? Então, um abraço a todos, um abraço ao Fernando, um abraço ao Felipe e a todos que participaram da organização. Gente, achei massa, achei arretado a gente poder ter essa experiência aí global, online, em rede de reflexão, né? Isso aqui é uma experiência de reflexão sobre o modelo e sobre a capacidade da política de representar o jovem hoje, ou qual é o papel nosso nesse processo. Acredito muito que é esse tipo de iniciativa que a galera aí da USP, que eu, sinceramente, estou meio que caindo de paraquedas, porque eu estou aqui como uma indicação da RAPS, né, da nossa Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, mas que acabei me inteirando um pouquinho mais sobre esse congresso agora há pouco, e feliz de ver que esse tipo de iniciativa, Felipe, eu chamo da célula democrática, é um movimento auto-organizado, autofinanciado, horizontal. Às vezes tem ali alguém que deu uma grana, mas que foi no melhor dos princípios, a coisa consegue acontecer e a gente consegue construir um novo modelo de sociedade, trocando ideia do Recife, de Nova York, mais 200 pessoas. Então essa pluralidade, até fico extasiado assim, de falar num momento como esse, porque é o que eu acredito que é o desenho do futuro. Essa utopia, ela já está colocada, ela já é uma prática, e eu espero que a gente consiga, de fato, contaminar essa política institucional, esse establishment político, governamental, social, para que as nossas demandas sejam atendidas, né? Eu fico muito feliz da gente poder trocar essa ideia. A gente não se conhece, mas claramente aqui tem um alinhamento de princípios muito grande, e eu acredito que isso é muito capaz. Eu tenho dito, ou brincado, que sou movido por um filósofo chamado Ben, Uncle Ben, o tio do Homem-Aranha. Ele, lá no leito de morte, quando o Homem-Aranha não salva ou não impede o cara lá que assassinou ele diz: grandes poderes trazem grandes responsabilidades, né? E aí, obviamente, que tem outros filósofos aqui que se atribuem esse conceito, mas eu prefiro o do Uncle Ben. E eu acredito muito nessa responsabilidade que a juventude tem, que as pessoas que tiveram acesso à informação do jeito que a gente tem e capacidade de conexão do jeito que a gente tem, delas fazerem a transformação no Brasil e no mundo. Então, que bom que isso aqui está acontecendo. Feliz. Obrigado aí pelo convite a todo mundo e por essa oportunidade. Obrigado, boa tarde a todos.